Sabe aquele cansaço que não vai embora nem se você dormir o final de semana inteiro? É uma exaustão que não está nos seus músculos, mas bem no meio do peito, como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras o dia todo, sem nem perceber que ela está lá. Eu já estive exatamente nesse lugar, tentando controlar o que as pessoas pensam de mim, tentando prever cada pequeno desastre que poderia acontecer amanhã, ou me culpando por algo que aconteceu há 10 anos. A gente vive cercado por essas fórmulas de aeroporto que dizem que basta você sorrir mais ou se organizar melhor para a vida parar de doer. Mas a verdade é que isso só aumenta a pressão e a sensação de que estamos falhando. O peso que você sente agora não é um sinal de fraqueza, é apenas o resultado de um erro de cálculo silencioso que todos nós cometemos. Você está gastando toda a sua energia tentando apertar os parafusos de um mundo que, por definição, é solto. A sua ansiedade não é um defeito de fábrica, mas apenas um vazamento de energia em direção a coisas que nunca foram suas para começar. O segredo para parar de afundar não é nadar com mais força, mas finalmente entender o que de fato você consegue segurar com as mãos. Antes de a gente mergulhar nos detalhes, eu preciso te fazer uma promessa honesta. Eu não vou te entregar nenhuma solução mágica ou aqueles 5 passos rápidos para a felicidade inabalável. Isso não existe, e sinceramente, tentar buscar esse tipo de atalho é justamente o que está te deixando exausto. O que a gente vai fazer aqui é um contrato de realismo bruto. A maioria das pessoas tenta te vender a ideia de que se você se esforçar o bastante, se você for positivo o suficiente, ou se você trabalhar enquanto eles dormem, o mundo vai acabar cooperando com seus planos. Mas a verdade, aquela que a gente sente no fundo do estômago quando deita a cabeça no travesseiro às 2 da manhã, é que o mundo não tem a menor obrigação de ser gentil com as suas expectativas. Existe um mecanismo invisível, uma falha de percepção profunda que está drenando a sua energia vital agora mesmo. Um arqueiro de 2000 anos atrás está parado em um campo aberto. Ele sente a textura fria e áspera da madeira do arco na palma da mão esquerda. Ele faz tudo o que um mestre faria. Escolhe a corda com a tensão exata, verifica se as penas na base da flecha estão perfeitamente alinhadas e puxa a corda com calma, sentindo a fibra do músculo das costas trabalhar até que a corda encoste na ponta do seu nariz. Ele mira com uma precisão de 100%. Ele coloca toda a sua alma naquele foco. Mas aqui está o segredo que a gente costuma ignorar, e que os estoicos entenderam com uma clareza cirúrgica. No exato milésimo de segundo em que ele abre os dedos e solta a corda, a flecha não pertence mais a ele. A partir daquele instante, a flecha é do mundo. Uma lufada de vento repentina surge do nada, um pássaro cruza o caminho, ou o alvo se move apenas 1 centímetro para o lado, e o arqueiro erra. Esse erro não diz absolutamente nada sobre a competência ou o valor desse arqueiro. O sucesso dele não estava em acertar o alvo, porque o alvo é uma variável externa que ele não governa. O sucesso dele estava em ter feito o melhor disparo que a técnica humana permite. A gente vive a vida inteira tentando controlar o vento e o movimento do alvo. Você se prepara para uma apresentação importante, revisa cada slide e estuda cada dado. Mas o seu cliente acorda de mau humor, ou a internet cai no meio da reunião. Você se dedica ao seu relacionamento com uma entrega total, mas a outra pessoa, por razões que só pertencem a ela, decide que não quer mais seguir ao seu lado. Quando a nossa paz depende do acerto do alvo, a gente se torna escravo da sorte e do caos. A gente se torna um mendigo emocional, implorando para que o universo colabore com a nossa vontade. O estoicismo é sobre parar de tentar segurar a água com a mão aberta e começar a entender de uma vez por todas onde termina o seu braço e onde começa o resto do universo. A sua única propriedade real é a tensão da corda, e todo o resto é apenas ruído. Para entender como estancar esse vazamento de energia, a gente precisa dar um nome para esse alívio. Na filosofia, isso é chamado de dicotomia do controle. E quem trouxe essa ideia com mais força não foi um imperador cercado de luxo, ou um acadêmico em uma torre de marfim, mas um homem que conhecia o peso das correntes na própria pele. Epicteto nasceu por volta do ano 55 d.C., na região da atual Turquia.
Ele passou boa parte da vida como um escravo em Roma. O nome dele nem era um nome de batismo. Epíctetos significa literalmente adquirido. Ele era uma propriedade, alguém que não tinha direito nem sobre o próprio travesseiro onde encostava a cabeça. Foi exatamente nesse cenário de falta absoluta de liberdade física que ele descobriu a única liberdade que nenhum mestre ou imperador poderia tocar. O que o Epícteto ensinou, e que foi registrado pelo seu aluno Arriano no famoso Manual de Epícteto, começa com uma frase que deveria ser o nosso norte em cada manhã de caos. Algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. Parece simples, quase óbvio, mas a profundidade disso é um abismo que a gente evita olhar. Ele separava o mundo através da proairesis, um termo grego que define a nossa faculdade de escolha moral, o nosso juízo. Esse é o único território onde você é de fato soberano absoluto. De um lado desse mapa, temos o que é estritamente nosso, sua opinião, sua intenção, seu desejo e sua repulsa. São movimentos que nascem e morrem dentro da sua mente. Do outro lado está todo o resto, seu corpo, sua riqueza, sua reputação, o trânsito, a economia e principalmente o que os outros pensam de você. Se você analisar a sua última crise de ansiedade ou aquela noite que você passou em claro, o motivo foi porque você tentou puxar algo desse segundo saco para dentro do primeiro. Você tentou controlar o resultado de uma entrevista, a reação de um ex-parceiro ou a aprovação de pessoas que você nem conhece na internet. É aqui que a gente quebra. Quando você coloca sua estabilidade emocional na mão de variáveis externas, você se torna tecnicamente um refém. O estoicismo não te pede para ser um robô ou para não se importar com o mundo. Ele te ensina que a maioria dessas coisas são indiferentes preferíveis. É claro que é melhor ter dinheiro do que não ter. É melhor ter saúde do que estar doente. Mas se a doença vier, ou o dinheiro acabar, isso não pode destruir quem você é, porque essas coisas nunca foram suas de verdade. Elas eram empréstimos da natureza, que poderiam ser cobrados a qualquer momento. Se essa análise está fazendo sentido para você, esse é só um fio do que estamos puxando por aqui. E é aqui que o nosso aprofundamento continua. A gente constrói essa clareza juntos, passo a passo, porque entender essa mecânica é o que separa quem apenas sobrevive ao dia de quem realmente decide como vai travar o caos. Essa distinção funciona como um sistema de filtragem pesada. Cada preocupação que tenta entrar na sua cabeça precisa passar por um pedágio. Se a resposta para a pergunta, eu posso mudar isso agora apenas com a minha vontade, for não, o pensamento é barrado. 100% da sua energia deve ser investida na tensão da corda do arco, na escolha da flecha e na perfeição da sua mira. No exato milissegundo em que a flecha deixa a corda, ela não te pertence mais. Um golpe de vento ou o simples movimento do alvo podem mudar o destino final. O arqueiro estoico encontra a paz não no acerto do alvo, mas na consciência tranquila de que ele fez o melhor disparo que poderia ter feito. O resultado final é problema do destino. E o destino não aceita reclamações. Agora que a gente deu nome aos bois e entendeu que metade do nosso cansaço vem de tentar carregar o saco que pertence ao mundo, a gente precisa falar sobre o que acontece quando o mundo resolve, de fato, chutar esse saco na nossa direção. A teoria é linda enquanto o café está quente e a internet funciona, mas o estoicismo só prova o seu valor quando o chão começa a tremer. Existe uma técnica que os antigos chamavam de premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. O nome soa como algo saído de um livro de rituais sombrios, mas a lógica aqui é puramente mecânica e psicológica. A maioria de nós vive sob a ditadura da esperança cega. A gente acorda esperando que 100% das coisas corram bem. A gente espera que o trânsito flua, que o chefe esteja de bom humor e que as pessoas que amamos nos tratem com a gentileza que a gente acha que merece. O problema é que, quando essa expectativa de perfeição encontra a realidade caótica, o choque é violento. A surpresa é o que transforma uma dificuldade comum em uma tragédia insuportável. O estoicismo propõe um exercício de choque controlado. O pior aconteceu. Aquele projeto que você dedicou meses de trabalho foi cancelado sem explicações.
O seu celular, que guarda toda a sua vida digital, escorrega da mão e a tela se transforma em um mosaico de vidro estilhaçado. Uma demissão inesperada acontece ou um relacionamento que você achava que duraria para sempre chega ao fim. Ao encarar esses fatos, você não está sendo pessimista. Você está retirando da tragédia a sua arma mais poderosa, o elemento surpresa. A dor que você sente quando algo dá errado é composta por duas camadas. A primeira é o evento em si, o fato bruto. A segunda, e geralmente a mais dolorosa, é a indignação de que aquilo não deveria estar acontecendo com você. Ao praticar a visualização negativa, você já viveu o luto na sua mente. Você já sentiu o frio na barriga, já processou o impacto e já traçou o plano de saída. Quando o evento real bate à sua porta, ele não encontra uma vítima desesperada. Encontra alguém que já assistiu a esse filme e sabe como ele termina. É como um treinamento de incêndio para a alma. Você não quer que o prédio pegue fogo, mas se as chamas subirem, você é o único que sabe onde está a saída de emergência, enquanto todos os outros estão correndo em círculos. O efeito colateral mais estranho disso é que, ao contemplar a perda, você subitamente olha para o que tem agora: o café ainda quente, o emprego atual, a presença de quem você ama, com uma gratidão profunda que a positividade tóxica nunca vai conseguir te entregar. Você entende que tudo é emprestado e que o valor de cada segundo está justamente na sua fragilidade. O que eu te proponho agora não é uma reflexão passiva, mas um teste de estresse para sua alma nas próximas 24 horas. Você vai aplicar o filtro da separação absoluta. Sempre que o trânsito parar, que um e-mail agressivo cair na sua caixa de entrada, ou que o silêncio de alguém te incomodar, você vai forçar uma pausa de 3 segundos. Esse é o tempo necessário para o seu cérebro racional assumir o volante e fazer uma única pergunta: onde está a alça desse problema? Se você perceber que a situação depende da vontade alheia, do acaso ou de eventos que já passaram, você solta esse peso no chão. É o reconhecimento de que você estava tentando carregar algo que pertence ao mundo. E o mundo é um mestre pesado demais para se carregar nas costas. A partir de hoje, a sua identidade muda. Você deixa de ser a folha seca que a tempestade joga para onde quer e passa a ser o observador da tempestade. A sua paz deixa de ser um refém das circunstâncias para se tornar uma propriedade privada, protegida por muros que ninguém consegue saltar sem a sua permissão. A liberdade real não acontece quando o mundo finalmente decide cooperar com seus planos. Ela nasce no exato segundo em que você percebe que não precisa que ele coopere para que você continue.